Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo? Sim, né? Beleza. Eu vou preferir ficar em pé do que sentado. Eu acho que a gente fica mais próximo assim. Bom, meu nome é Roldão, é um nome diferente mesmo. É meu primeiro nome. E hoje eu estou como estrategista de marcas e design de comunidades. Eu não sou formado originalmente em design, sou formado em jornalismo. Mas, enfim, passa o slide para mim, por favor. Mas apesar de ser formado em comunicação, né, eu sou uma pessoa muito curiosa. E aí eu acabei parando no mestrado de comunicação também, com ênfase em comportamento informacional. Aí botei o meu pezinho no X, depois estudei comunidades, fui estudar marketing, brand e experiência digital. Estou estudando o UX Research, o UX Design agora também. Mas eu não queria falar só de experiência profissional, né? Acho que isso é meio chato. Então vocês vão ver que a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui. Para ser uma coisa mais leve mesmo, até porque a gente está no meio de um barulhão, né? Então, assim. E eu quis colocar aqui essa parte mais humana também, né? Tipo assim, quando eu estou de olho fechado, pode saber que ou eu estou com uma dor de cabeça muito forte ou eu estou sorrindo. Eu não consigo rir de olho aberto. E eu sou o único goianiense da minha família, sou filho de mineira, sou filho de mato-grossense. Trabalho hoje na Remix Branding, que também deu palestra sobre branding aqui ontem, branding cultura. Essa palestra passa um pouco sobre a parte cultural também. Pode passar, por favor. Mas ela é um pouco mais introdutória. Então, para falar disso, eu vou passar um pouquinho por cada palavra que compõe o que a gente está falando, né? Primeiro, o que é branding? Branding, assim como marketing, não tem uma tradução em português. É literalmente a marca sendo feita, a marca em ação, em gerúndio. Então, a gente fala que branding não tem tradução, mas faz sentido em qualquer idioma, inclusive em português. Marca é a percepção que o outro tem do que a gente vende, seja um produto, um serviço, uma experiência. E branding é a nossa tentativa de guiar o outro no que ele pode pensar e dizer sobre a gente. É uma tentativa de assumir um pouco esse controle. Passa, por favor. E aí a gente pensa, o que é product branding, então? O que é esse branding de produto, né? No nosso caso, de produtos digitais, né? Eu quis trazer um pouco desse foco para cá. É justamente esse conjunto de estratégias e de direcionamentos que vão ajudar um produto a ser, de fato, uma marca, inclusive uma marca na vida das pessoas. E aí eu quis trazer essa questão de marca na vida das pessoas, porque vocês vão ver que esse título, Product Branding, foi quase um clickbait aqui para hoje. A gente vai falar de comunidades, na verdade. Pode passar, por favor. Porque produto tem ciclo de vida, né? Então, a gente está falando, no caso de produtos digitais, produtos que envolvem tecnologia, que as pessoas elas têm uma disposição para a tecnologia. O que é isso? É um conceito já bem antigo, que fala que cada pessoa tem diversos tipos, níveis de interação com a tecnologia e vontade de interagir com a tecnologia, disposição para interagir com a tecnologia. O que é isso? Cada vez que uma tecnologia chega, principalmente aquelas mais disruptivas, tipo assim, quando a gente só tinha instituições bancárias com um atendimento humano, e de repente a gente passou a ter autoatendimento. Isso é uma disrupção. E aí, de repente, as pessoas começam a ter que usar a tecnologia, lidar com aquilo. Algumas pessoas vão querer usar de cara a tecnologia, algumas pessoas vão esperar até o final, até não poder mais para usar. A gente teve muito disso na pandemia, né, que a gente viu as pessoas não podendo sair de casa. E aí, como que você faz? Se você tem que continuar fazendo transações bancárias, se você tem que continuar fazendo compra de supermercado, se você tem que continuar fazendo um monte de coisa que, às vezes, você não estava disposto a fazer em tecnologia. Então, a gente tem essa questão de tecnologia. E tem 3 leis, né, para DT, que eu quis trazer rapidinho, que a DT varia de uma pessoa para outra, então cada pessoa é única, inclusive nesse caso, cada pessoa vai ter uma disposição diferente para lidar com tecnologia. Ela é multifacetada, então quando a gente fala de DT, a gente não está falando só daquelas pessoas early adopters, a gente não está falando só da pessoa que tem tendência a ser inovadora, empreendedora, e inclusive diferentes crenças se misturam. Eu tenho uma DT, uma disposição para tecnologia, diferente para cada área, né? Então, quando eu estou falando, por exemplo, de produtos digitais, eu posso ter uma disposição. Para tecnologia, sei lá, de Web3, eu posso ter outra disposição. Então, as coisas vão variando, mesmo de pessoa para pessoa. E a DT, ela prevê e explica a resposta do consumidor para novas tecnologias. Então, existe, inclusive, um cálculo para isso. Eu não trouxe esse cálculo hoje, porque a gente vai continuar falando de uma forma um pouco mais simples aqui. Pode passar.
E aí eu quis trazer um conceito que estava até na Web Summit, né, lá no Rio de Janeiro desse ano, desse cara aqui, o Brian Collins, que ele fala que toda marca acontece no encontro do familiar com o surpreendente. Quando a gente fala de produto digital, isso fica muito claro, né? Assim, nenhum produto que ele é só familiar e não surpreende, ele vai engajar uma pessoa, principalmente uma comunidade, né? Pode passar. E aí, né, por que eu tinha falado que era um clickbait? A gente vai falar muito de comunidade, mas de comunidade de marca, e eu vou trazer esse universo todo para produtos digitais, né? Então, as comunidades de marca, elas não são novidade, mas elas vão dominar cada vez mais, né? A gente está falando que marketing de comunidade é marketing de futuro, enfim, cada pessoa tem uma previsão diferente, mas eu aposto muito nessa questão de comunidades, porque realmente, apesar de você pensar que não faz sentido as pessoas serem fãs de marca, elas são há bastante tempo. E agora, quando a gente fala de produtos digitais, essas pessoas estão conversando entre si, trocando ideia entre si, ajudando as outras pessoas a usarem os produtos, sem o engenheiro precisar falar, sem o social media precisar incentivar, né? Então, os produtos digitais que trabalham ativamente a estratégia de marca, e a gente está falando de branding, né, já sacaram isso. Então, essa área de comunidades e a área de branding, ela está se aproximando cada vez mais. Pode passar. E aí eu quis trazer um dado interessante lá dos Estados Unidos, mas serve para respingar um pouco aqui também. Que 80% das empresas com estratégia de comunidade já viram algum impacto financeiro positivo dentro das suas empresas. Então, a gente está falando que esses times de marketing já estão vendo o resultado, já estão conseguindo provar para a empresa deles que essa questão de comunidade de marca faz sentido. E aí, um dado interessante que eu quis trazer também é que esses líderes de comunidade que responderam, falaram que 79% deles falaram que já vem outras áreas, líderes de outras áreas, perceber interesse nessa questão de comunidade. O que é isso? Comunidade de marca? Como que você faz? Como é que você faz para engajar o povo, para vender esse produto? Então, áreas como direito, a parte financeira, a parte de RH, têm se interessado nessa estratégia, né? Esse dado é do report de Trends de Community, ele está disponível de graça para download, ele está em inglês, mas, enfim, é tranquilo de entender. Pode passar. E aí eu quis trazer cases de produtos digitais para a gente poder entender. O primeiro deles é o Figma, que todo designer conhece, né, principalmente design de produtos. E, assim, Figma é comunidade na veia do começo ao fim. Ele é tão baseado em comunidade que a gente chega, assim, no começo comparava muito com, sei lá, a comunidade open source e tal. O pessoal aproveitava muito, o pessoal abraçou muito, né, essa ideia. E o Figma, ele tem uma comunidade tão forte a ponto de fazer a Adobe prestar atenção, não só prestar atenção, mas, tipo assim, tentar comprar, né, e acabou conseguindo, por não conseguir competir, né? Então, você pensa assim, você tem uma categoria inteira de designers tão fiel, tão engajada, tão apaixonada, tão promotora do seu produto, a ponto da líder de mercado, que é a Adobe, entre os designers, não conseguir te ignorar, não conseguir bater de frente com você, né? Então, não sei se alguém lembra que o Adobe XD existiu, mas, enfim, tentaram, não rolou, e acabaram comprando. Não tiveram alternativa a não ser comprar. Isso, inclusive, acabou virando uma questão na comunidade, porque a Adobe já comprou concorrentes antes e matou, né? Então, Dreamweaver morreu, enfim, a gente teve já um pacote de alternativas inteiras para concorrer com o pacote Adobe e eles mataram praticamente todos os produtos. E a comunidade do Figma se alarmou muito quando a Adobe acabou comprando, né? Tipo, e aí? Vai parar de ter uma parte grátis? Vão matar para tentar fazer o XD acontecer, integrar as funções. Por enquanto, está tudo igual, né? Passa, por favor. Outro case de comunidade de produto, que também a maioria dos designers deve conhecer, é do Notion. E eu quis até trazer uma brincadeirinha, né? Quem tem mais infoprodutores? Será que é o Notion ou Hotmart? Porque, cara, todo mundo fazendo dinheiro com template de Notion hoje em dia, mas o fato é que o Notion ele tem uma comunidade de marca também tão forte a ponto de ser quase uma seita, sabe? Assim, é uma coisa... As pessoas se evangelizam entre si para o uso do Notion. E o Notion é uma tela em branco, né? É um produto muito poderoso que você pode fazer praticamente qualquer coisa lá dentro. Ele está sempre lançando funções novas, né?
E muito disso porque eles ouvem a comunidade, né? Eu fui um dos primeiros usuários de Notion, tipo assim, antes dos 10 mil usuários. Por que eu sei disso? Porque eles comunicavam isso pra gente, né? Então, recebi e-mails na época, foi a primeira vez que eu recebi e-mail de um aplicativo, de uma marca, falando, e aí, a gente tá vendo que você tá usando, o que você tá achando? A gente viu que seus blocos estão acabando, você tem intenção de comprar uma licença, não tem, como que vai fazer e tal. Eu estava estudando para o mestrado na época, fudido, né? Não ia comprar uma licença, ainda mais em dólar. E acabei conversando com eles e tal, mas mesmo assim eles me ouviram, né? Quiseram saber. E se eles mandarem e-mail para mim, em Goiânia, provavelmente eles mandaram e-mail para muita gente, né? E ficavam ouvindo realmente e respondendo essas pessoas. Acho que muito disso por muito disso, né, que a gente vê o resultado que o Notion tem hoje. E hoje o Notion, enfim, gigante. E eu acho interessante, engraçado não, interessante o case de comunidades. Eu acho muito esperto, porque eles fazem dinheiro, não necessariamente vendendo diretamente na plataforma. Então, você tem as pessoas fazendo dinheiro com o Notion, a maioria paga, né? Mas, enfim, você tem essas pessoas vendendo templates, mas elas não precisam pagar o Notion uma comissão. Só que o que acontece? Por conta dessa evangelização, né, o Notion vai ficando tão popular que para ele é melhor. Né? É mais gente entrando dentro do produto. Pode passar, por favor. E aí a gente fala de design de comunidades, né? É uma coisa... Muitas pessoas falam de comunidades, esse conceito está presente no marketing, esse conceito está presente na sociologia, esse conceito está presente em vários lugares. Ele é trabalhado de diversas formas, mas desde 2017 a gente tem um canvas de comunidade para ajudar pessoas a construírem comunidades estruturadas de forma intencional e fazer com que elas caminhem mesmo, né, de uma forma a estimular, a vender, a reunir pessoas. Então, por exemplo, a gente está falando em um palco de uma comunidade, mas não é uma comunidade de marca. Ela tem uma marca, mas ela não é uma comunidade de marca. E a gente tem isso acontecendo também em comunidade de marca. Então, que pilares são esses? Dentro dessa bola azul aqui, ó, a gente tem o pilar de identidade. Dentro do Canvas de comunidade, é um Canvas gratuito, aberto, todo mundo pode baixar. Inclusive, ele está disponível em português também, do Brasil. Dentro dessa parte azul, a gente está falando de identidade. Dentro desse Canvas, é o coração do Canvas, né? Então, tudo parte a partir dele, por isso que ele está no meio. E a gente vai falar aqui de valores, de marca. Então, essas comunidades, elas têm, enfim, um nome próprio, todo um sistema de identidade verbal e visual. Tem a questão do propósito ali, tem a questão própria da identidade, tem a questão da definição de sucesso dessa comunidade. Então, o que é sucesso para quem participa dela? Essa parte rosa é toda a parte de experiência. Você pode ver que ela é a maior parte. Então, quando a gente fala de comunidade, a gente está falando muito de estar junto e fazer acontecer junto, né? Então, aqui a gente parte da seleção, então como essas pessoas entram, como que é o onboarding dessa comunidade, e a gente vai passar para todas essas questões aqui, ó, de rituais, de como as pessoas vão compartilhar a experiência, isso é pensado pelo designer de comunidades, de como o conteúdo vai ser compartilhado, de como a gente vai trabalhar as regras da comunidade, né? A comunidade é cheia de regras, né, para as pessoas conseguirem conviver minimamente ali no mesmo espaço. E a gente fala de roles, as funções, né, que as pessoas vão ter ali dentro da comunidade. Essa parte de verde, você pode ver que ela está estruturando todo o resto, ela é a estrutura. Então, a gente está falando da organização que vai estar por trás dessa comunidade, quais são os canais e plataformas. Então, assim, vai ser uma comunidade online, vai ser física, onde que ela vai estar hospedada? Vai ser um novo aplicativo que eu vou fazer as pessoas baixarem, ou elas vão usar alguma coisa que já existe? A gente fala de governança, a gente fala de gestão de dados, muito importante, né? Ainda mais agora com a LGPD. A gente fala de financiamento, nada se mantém de graça, né? E quando a gente fala de comunidade de marca, é a marca que mantém a comunidade, né? Mas, enfim. E aí eu quis trazer profissionais que têm proximidade com cada uma dessas questões. Então, identidade, branding. Porra, todo mundo, desculpa pelo palavrão, todo mundo de branding vai passar muito fácil por essa questão aqui, mas vai ter dificuldade um pouco nas outras. Então, experiência, poxa, a parte de UX vai dominar muito isso aqui, né? E estrutura, aí a gente complica. Por isso que eu falei alô, Jesus, porque você tem que ser quase onipresente para conseguir fazer isso daqui, né? Tem um pouco de UI, tem um pouco de parte jurídica, tem um pouco de parte financeira, tem um pouco de parte administrativa.
geralmente, hoje, quem que é o profissional que trabalha com uma comunidade complexa com essa estrutura, independente do tamanho dela? A gente pode estar falando do community designer, que vai projetar isso daqui. A gente está falando do community manager, que é a pessoa profissional que vai cuidar... que vai cuidar justamente de fazer isso aqui rodar, acontecer. Mas, no Brasil, muitas vezes, o community manager está sozinho nessa, então ele vai fazer tudo, né? E a gente está falando do community leader também, inclusive tem alguns já em Goiânia, né? Que é a pessoa que vai liderar esse processo. Então, vai escolher quem vai fazer cada parte, cada etapa, vai definir, né, todo o roadmap, vai definir prazo das coisas, enfim, para conseguir fazer isso acontecer e vai continuar liderando a comunidade para que ela continue existindo, né? Porque a comunidade não é só ser feita, ela tem que ser engajada para continuar acontecendo, né? E aí, a gente já está chegando no final, né? Vai sobrar tempo, ainda bem, estava com medo. Que o grande pulo do gato é que nem todo community manager, nem todo community designer, nem todo UX está olhando para branding ainda, né? As pessoas passam, ainda mais como é um Canvas, né? Tem muita gente que vai fazendo, seguindo as orientações, né, do Canvas, mas não conseguem dominar todas as áreas ainda. E branding está muito ligado com isso. Como vocês puderam ver, ainda mais comunidade de marca, a gente tem muito a ganhar, né, trabalhando com essa questão intencional de comunidade. E agora vocês sabem por que a gente deveria fazer isso, né? É isso, gente. Muito obrigado. Quero agradecer a XDA pela oportunidade. É a minha primeira vez na Campus Party, a primeira vez palestrando, falando sobre isso aqui. Tem os meus canais de comunicação aqui, o Instagram, o Larroldão, o LinkedIn também, fiquem à vontade, quem quiser, tá, para poder chamar. E bora conversar sobre isso. Se quiser falar sobre comunidade, dia 29 tem um encontro de líderes de comunidade, pessoas que quiserem se conectar para falar sobre esse assunto, não só de marca, comunidade de marca, de produto, comunidades de profissionais, igual a XDA. Então, fiquem à vontade para me procurar para a gente falar sobre isso, tá? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Opa, já temos duas mãos ali. Primeiramente, queria te parabenizar pela explicação. Eu já tinha ouvido falar, mas esse conceito nunca tinha ficado tão bem difundido assim na minha mente. Foi muito legal. Quando você falou do Notion e do potencial de crescimento dele, né? Ontem a gente estava comentando que rolou até um culto, né, ao Notion aqui quando o Tom falou de portfólio. Tem alguma outra plataforma que você não citou, mas que ela esteja crescendo dentro desse ramo, que você enxerga que ela possa ser a próxima plataforma a se destacar dentro desse ramo e se tem, por que ela seria a próxima plataforma? Obrigado pela pergunta. Tem, e aí vai ser legal essa pergunta, porque dá para vocês verem, por exemplo, como que a concorrência trabalha. Porque a gente está falando aqui de produtos que lideraram, né? Então, eles entraram, chegaram e passaram na frente do resto, né? E aí, a gente tem, por exemplo, uma corrida de aplicativos de gerenciamento de projetos que estão tentando pegar o pessoal do Notion, porque o Notion ele é uma plataforma que ela é muito legal, ela tem muitos usuários, ela tem muito material explicativo, educativo, inclusive de graça, mas ela é muito complexa. Então, se o usuário, lá quando a gente está falando de disposição para tecnologia, ele não tem essa disposição de passar por todo esse processo, de chegar no Notion e falar, eu vou ter que fazer tudo do zero aqui, sabe? Tipo, ele vai procurar outras alternativas. E um produto que está pegando muito usuário para fazer isso é o ClickUp. Não sei se você já ouviu falar do ClickUp. Eles têm programas de embaixadores, eles têm programas de creators, eles têm essa questão de ouvir o usuário com muita força também. Então, você tem uma comunidade incentivada lá dentro, um fórum que as pessoas conversam e falam de troca e tal. E ele é engraçado porque ele concorre com o Notion, mas ele é bem diferente do Notion. Tipo, ele tem um gerenciadorzão de projetos lá dentro, que inclusive agora o Notion tem também. Ele liberou esse mês agora uma feature para você já abrir direto um gerenciador de projetos sem precisar fazer do zero. Isso demorou anos para poder acontecer, né? Eu estou usando desde 2019, então
2023 chegou essa função. Porque provavelmente ele estava sentindo a concorrência, né? Então você tem ali o ClickUp, mas o ClickUp tem notas, o ClickUp você consegue fazer um site lá dentro igual o Notion. O ClickUp você consegue fazer tem um Miro dentro do ClickUp, por exemplo. Então o ClickUp está começando, inclusive no Brasil, são as 2 comunidades que mais concorrem. Inclusive elas tentam, é um marketing de guerrilha mesmo. As pessoas que são incentivadas a ser creators, porque elas fazem dinheiro com as 2 questões, né, com as 2 plataformas, elas ficam justamente porque que o ClickUp é melhor que o Notion, não sei o quê. E fora do Brasil você vê muito, sei lá, o Taskade fazendo isso, enfim. Mas se eu tivesse que falar um outro aplicativo que está nesse rolê agora e está chegando perto, eu falaria no ClickUp. Mas eu acredito muito que isso vai ser uma tendência. Isso vai acontecer cada vez mais mesmo, e aí a gente vai até chegar ao ponto de saturar um pouco esse assunto. Mas eu acho que a corrida é essa, sabe? Está acontecendo agora. Opa, compartilho da visão do Lucas. Poucas vezes eu vi o conceito de comunidade tão bem explícito quanto você trouxe. E uma dúvida quanto a marcas e produtos mais colaborativos. Você enxerga a bandeira do produto ser colaborativo como uma barreira para comunidades mais tradicionais, como de médicos e advogados, entrarem dentro e conseguirem construir, por exemplo, um prontuário ou uma petição por lá? Vejo que toda área que tem muita regra, então a gente está falando de áreas, por exemplo, que tem ou ordem ou conselho regendo ali, né? Médicos e advogados. Qualquer produto que for tentar entrar e for passar uma barreirinha, tipo assim, a gente tem, sei lá, um produto que tem uma inteligência artificial, igual tem um amigo que trabalha, Nato falou, né? Tem um produto que tem uma inteligência artificial que vai começar a fazer uma primeira anamnese da pessoa que está entrando na academia, por exemplo. Isso era um trabalho de um educador físico, por exemplo, né? Então, a gente vai ver barreiras, vai ver questões. A pessoa que trabalha com produto e que trabalha com comunidade de produto, ela vai ter que estar preparada para entrar nessas discussões e entender questão legal. Por isso que na questão de estrutura, tem a parte de governança e tem a parte também de direito. A pessoa vai ter que entender um pouco de direito ou ser assessorada nessa parte, né, para poder entrar nessas discussões, esses embates, principalmente em casos de disrupção, não vai ser fácil, né? Vai ser uma questão, um debate público até que alguma parte vença ou prevaleça, né, e consiga ultrapassar essa barreira. É mais difícil, sim. Agora alguém tem mais alguma pergunta? Vou fazer uma aqui, então. Pensando sobre construção de comunidades, né? Foi muito bom saber que tem um Canva para isso, para direcionar, porque acho que não sabia, não conhecia. E acho que até pelo XDA, né? Por a gente ter já está construindo, está sempre trabalhando isso, né? E comunidade é sempre cheia de altos e baixos, talvez justamente por não ter essa estrutura que você exemplificou aí, mostrou. E aí a minha dúvida, não sei se a gente tem uma resposta, né? Se é um debate para outro momento, mas será que é mais fácil criar uma comunidade após um produto ou um produto após uma comunidade? Assim, porque podem ter várias estratégias, né? Acho que também depende bastante, assim. Mas será que é mais fácil eu cativar primeiro, eu entregar valor para a comunidade primeiro e depois oferecer algo que ajuda nessas necessidades muito específicas desse nicho, ou identificar primeiro esse nicho e propor um produto sem conhecer a comunidade, né? Tipo, acho que dentro dos seus estudos deve ter algo que fala um pouco sobre isso, né? Queria saber sua opinião. Obrigado pela pergunta, Edson. Olha, não tem resposta certa. Como muita coisa na vida, né, e na área de produtos, de branding, de marketing, de comunidades também, a gente não tem resposta certa. Tem algumas discussões sobre isso já, essa discussão é bem forte. Vai ter autor e professor de comunidades falando que a comunidade vem primeiro, e aí você tem empresas community first, né, igual você tem outros modelos de negócio, você vai ter esse modelo de negócio também.
E tem autor e professor falando que não, tá tudo bem a comunidade chegar depois. O que é que eu entendo pela prática que eu tenho já? A comunidade ela pode entrar em qualquer momento em que você esteja disposto a ter esse diálogo aberto com o seu usuário, entender a parte humana por trás, porque a gente está falando mais do que só o usuário de dados, a gente está falando de as pessoas que estão por trás e as pessoas convivendo e, enfim. Quando a gente fala de um produto baseado em comunidade, a gente sabe que às vezes o produto vai sair do nosso controle. Às vezes ele vai ter funções que a gente não imaginava ou não queria antes, né? Até batia o pé que não ia ter, mas enfim, como a comunidade quer muito, acaba acontecendo. O que eu diria? Que esse começo ele pode ser conjunto, a comunidade junto com o produto, o MVP sendo feito ali. Por que eu digo isso? Porque primeiro o Notion foi feito assim, né? Então eu falei lá, tipo, o povo me mandava e-mail, eles não têm condição de mandar e-mail quando você tem, sei lá, 20, 30 mil, 40 usuários, né? Porque isso vai demandar pessoas por trás para trabalhar ali. Então uma startup com 10 funcionários não vai conseguir fazer isso, né? Mas eu acho que junto caminha bem, sabe? Assim, é muito o papel que eu tenho como community designer e a briga que eu tenho em branding, tentando trazer, né, junto com a criação de marcas, a criação de comunidades. Eu acho que é uma briga que vale ser comprada em produtos também, né? Então, você pensar o produto... Porque para fazer o produto, você já vai ter que fazer pesquisas muito parecidas, né? Você já vai ter que entender nicho, você já vai ter que entender o que as pessoas estão dispostas, o que elas não estão, você já vai ter que fazer testes, né? Então, vale muito a pena você trazer a comunidade, incentivar uma construção de comunidade intencional junto com a criação desse produto. Eu só vejo vantagens, igual os cases que eu trouxe, do Figma e do Notion. Eu acho que pode dar muito certo, muito bom, a ponto da concorrência tentar correr atrás depois. Né? É isso. Gente, obrigado, viu? Obrigado, Roldão. Muito bom esse papo.